Quando você vê a foto desse homem, o que você imagina? Você pensaria que estaria diante de um dos maiores serial killers da história da Colômbia? Esse é Luiz Alfredo Garavito Cubillo, nascido em 27 de janeiro de 1957, no estado, na província de Quindío, na Colômbia. Luiz Alfredo teve uma infância marcada pela violência doméstica, pela pobreza, por abusos, e ele fazia parte de uma família muito numerosa. Obviamente, não justifica a pessoa que ele se tornou depois. Já na vida adulta, Garavito nunca teve uma profissão fixa. Ele sempre trabalhou aí como vendedor ambulante e facilitava aí a execução dos seus crimes, que ele podia cometer o que ele quisesse e rapidamente sair daquela cidade com a justificativa de que ele era um vendedor ambulante. Então, obviamente, ele não levantava suspeitas aí de ninguém. E a Colômbia dos anos 90 era uma Colômbia muito diferente, né? A polícia recém estava começando assim a se modernizar, né? E existia uma comunicação entre províncias. Então, durante muito tempo, os crimes dele foram cometidos com facilidade justamente por não ter essa conexão. Então, sumia aí uma criança, um adolescente, e era tratado como um sumiço daquele local. Era um caso número 1, número 2, número 3, não existiam ligações entre esses casos. Até que um certo dia começaram a perceber aí certas características, um modo operandi, acho que a questão da idade, algo despertou aí um alerta na justiça colombiana e eles começaram a se falar entre si e aí descobriram que em muitos casos existiam ligação. E quem eram as principais vítimas dele? Eram crianças em situação de vulnerabilidade. Então ele tentava conquistar a confiança dessas crianças através de doce, de oportunidade de alguma coisa, né? Ele sempre oferecia algo assim, atraía aquelas crianças e cometia aí os seus delitos. Até que em abril de 1999, Garavito finalmente foi preso. No começo ninguém nem imaginou o tamanho daquilo, a dimensão que aquilo ia levar, né? Ele foi preso por um caso isolado. E aí descobriu, então, quem era o responsável por diversos sumiços aí durante anos na Colômbia e até mesmo fora da Colômbia. Em alguns países ao redor ali também existiam vítimas de Luiz Alfredo Garavito. Quando o caso chegou à justiça, cara, a Colômbia inteira ficou em choque, porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer. O Garavito recebeu centenas de condenações que chegaram, assim, juntas a mais de 1000 anos de prisão. Só que, obviamente, existe um detalhe, como existe aqui no Brasil, a Colômbia não tem prisão perpétua, né, não tem pena de morte, então a comunidade sabia que ele não passaria aí muitos anos na cadeia, né? Não sei como é lá, aqui no Brasil é 30 anos lá, acredito que não seja muito diferente, né? Então, algum dia, aquele monstro poderia voltar às ruas. E o nome dele sempre teve nos holofotes, porque vai e volta, assim, mexia e remexia, aconteciam algumas especulações de que ele poderia, sim, ter a redução de pena por conta de colaborar aí com as investigações da polícia, né? E isso causava uma revolta muito grande na comunidade, porque, obviamente, a gente tá diante de um serial killer, e como assim tu vai reduzir a pena de um cara que matou um grande número de crianças e adolescentes, né? E você vai colocar na rua? Por ele colaborar com a polícia? Tipo, não, né? Garavito passou mais de 20 anos preso, né? Uma pena minúscula em relação ao que tudo que ele fez, né? A dimensão do que ele fez. Mas felizmente a gente não tem esse monstro nas ruas. Aos 66 anos, em 2023, outubro de 2023, Garavito veio a óbito por problemas de saúde. E a única coisa ruim disso tudo foi que, junto com ele, morreram algumas dúvidas de alguns familiares também, que nunca mais vão saber o que realmente aconteceu com os seus. Uma pessoa dessa ficar 20 anos em regime fechado e tendo regalias, porque querendo ou não tem regalias, né? E é muito revoltante pensar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a justiça do carinha lá em cima nunca vai falhar.